Em nome do Senhor, quero saudar a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela tua vida. Louva a Deus por estar aqui. Aleluia. Incumbida dessa missão. Não é fácil, né? O coração acelera, como disse Naricete. A minha mão, ela sua. Já suo do nada, né? Então, incumbida dessa missão, daqui a pouco, se você vê escorrendo aqui, fica ligado dando glória. Gostaria de meditar com você no tema da nossa campanha, em 1 Reis 19. Nós leremos do versículo 1 até o 7. O tema está no versículo 7, a segunda parte, né? A parte B. Mas vamos meditar no início do capítulo. Louvado seja o nome do nosso Deus, que tem nos admoestado, nos instruído com esta palavra durante 7 semanas. E vamos ler aqui, depois eu vou discorrendo aquilo que o Senhor ele tem falado ao meu coração. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente todos os profetas à espada, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Repita comigo: deixou ali o seu moço. Deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Repita comigo: pão cozido sobre as brasas. Pão cozido sobre as brasas. E uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o 7 que diz: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Você pode repetir comigo o versículo 7 no 3? 1, 2, 3. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Pode se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor por essa palavra que Ele tem trago aos nossos corações nessa noite. Eu louvo, irmãos, pela vida das minhas irmãs que já têm me antecedido, porque eu vinha meditando no decorrer dessas semanas. O nosso Deus, Ele é maravilhoso e não faz nada em vão. Tudo Ele tem um propósito debaixo dos céus, diz a sua palavra. E eu falei: Senhor, 7 irmãs, 7 mulheres, todas tendo que se aprofundar nessa palavra e tem que transmitir para a tua igreja, porque primeiro a gente come para depois transmitir. Primeiro a gente tem que se alimentar, entender o que o Senhor Ele está falando. E eu sou a quarta, estamos na 4ª semana. E durante esse mês a palavra vindo na minha cabeça, e o Senhor falando: minha filha, é isso, levanta, come. E não foi em vão as que o Senhor selecionou, porque Ele precisava falar no profundo. Precisávamos sair dessa inércia que tem se apresentado diante de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a trazer essa palavra para a minha vida. Eu falei: Senhor, me perdoa.
Quanta coisa que eu preciso voltar a fazer, que hoje já não faço mais. Quanta coisa que tem ficado para trás. Por quê? As coisas desse mundo têm nos deixado, irmãos, deixar as coisas de Deus de lado. Tem nos sugado, como já foi falado nessa noite. E os irmãos que já sabem que eu vim de um pós-operatório, uma cirurgia bem complicadinha. E aí venho tendo reações dela durante esses 6 meses. Eu estava ali sentadinha, me vendo um sono. Eu falei, meu Deus, a palavra não vai chegar, não. Porque é uma das reações, irmãos. Devido a um emagrecimento acelerado, o meu corpo ele resiste bastante a algumas coisas. Então, se você me vê às vezes um pouquinho mais assim, lenta, é uma das reações. Não significa que eu estou triste, que isso, que... Não. É o meu corpo respondendo ao processo que eu estou vivendo. Então, ora. Senhor, abençoa a vida da minha irmã. Aleluia, Deus. Senhor, dá força para a minha irmã. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se você me vê um pouquinho introspectiva, e diante desse processo, às vezes eu vejo, Senhor, eu não posso me esconder diante disso tudo. Tu tem me levantado, tu tem chamado, e às vezes a gente vai arrumando desculpas. Às vezes a gente vai colocando algumas coisas à frente daquilo que o Senhor ele tem convocado, daquilo que o Senhor ele tem te incumbido. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tiago, foi até lido pelo Osiel 5 hoje, né? Mais à frente ele vai falar que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você. Mas que através de uma palavra desse profeta, não choveu por 3 anos e 6 meses. Ele era sujeito aos mesmos pecados. Ele era carne, como eu e você. Mas o que o fazia diferente? Era busca, era confiança, era saber quem era o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Era saber o que Deus tinha através da vida dele. Coisas que muitas das vezes nós não sabemos. E nem buscamos saber. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de vocês que tem aqui foi chamado pelo Senhor com um propósito. A tua vida, o teu nascimento não foi em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que você estava na tua madre, o Senhor ele disse que já te conhecia. Ele te santificou. E as nações ele tem nos levantado como profetas. E irmãos, essa série que tem agora se espalhado aí, essa The Chosen, uma das coisas que me chamou muita atenção ali era a maneira com que as pessoas se portavam. É uma série, né? Representação da Bíblia. Mas eu observei isso. As pessoas se portavam quando recebiam um milagre. Ou quando ouviam o Senhor ali trazendo os seus ensinamentos. E aí corria para anunciar. Corria para poder declarar às outras pessoas o que o Senhor estava fazendo. E era numa alegria, numa coisa. E nós muitas das vezes o Senhor faz. E a gente está indo na inércia. A gente está parado. Você não corre para apregoar o Deus que você serve. A gente chega aqui culto após culto. O Senhor ele está voltando. O Senhor ele isso. O Senhor ele requer aquilo. E você não está saindo da tua inércia, irmãos. Eu louvo o Senhor por essa palavra de admoestação. Como eu comi essa palavra hoje, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Nos ajuda. A palavra ela vai dizer nos capítulos anteriores, que Elias, ele foi sustentado pelo corvo. Ele era conhecido como Tisbita, né? E ele declara que não haveria chuva sobre aquele povo. E da mesma forma o Senhor manda que ele fugisse para Querite, para que ele ali se refugiasse. Como nós lemos aqui, Jezabel ameaçava os profetas do Senhor. Jezabel, esposa de Acabe. A palavra nos relata
que Acabe foi um dos piores reis dos que o antecederam. O que mais desagradava ao Senhor, o que mais fazia mal aos olhos do Senhor. E aí vai seu pai e lhe casa com quem? Jezabel. Para a coisa ficar mais estreita. E ela determina a adoração a Baal. E vem Elias, profeta do Senhor, e ao contrário de tudo aquilo que tinha sido determinado naquele reino, se levantando para apregoar, para mostrar que tinha um Deus vivo, um Deus que fazia, um Deus que ia muito mais além daquilo que aquele povo estava adorando. Aleluia. Um Deus que tinha olhos e via, um Deus que tinha mãos e apalpava, um Deus que com a palavra de um profeta ele honrava e mandava chuva, tirava chuva, mandava fogo, fazia como ele queria e deixava de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor a qual nós temos que apregoar nos dias de hoje. O Senhor tem te chamado como um Elias. O Senhor tem me chamado como um Elias. Vai e anuncia. Meu Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali ele fez conforme o Senhor havia dito. E o Senhor o alimenta, e o Senhor o sustenta através dos corvos, e vai vir na palavra até que ele chega a Serepta, e ali multiplica o alimento da viúva. A gente conhece já um pouquinho, vou falar bem acelerado. Ressuscita o seu filho. O Senhor vai através de Elias cumprindo o seu propósito, direcionando ele para toda uma trajetória. Até que nós vamos chegar, irmãos, é a palavra na qual nós lemos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes a gente ainda vê aqui, quando Elias ele está diante dos profetas de Baal, antes de chegar a todo esse acontecimento. E ali ele, diante de 450 profetas de Baal, ele desafia aqueles profetas. Então vamos ver se o Deus que vocês servem é um Deus verdadeiro. Meu Deus santo. Trazem bezerros. E aí vocês vão clamar até que o holocausto seja incendiado e essa oferta chegue ao Deus de vocês. Deus poderoso. E ali ele, até debochar daquele povo, ele debochou. Porque intercederam, choraram, se cortaram, fizeram o que foi. E não ia responder, irmãos. Porque era um Deus de pedra. Era um Deus criado por homens. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é vivo. Ele é eficaz. E o interessante é que Elias já havia anunciado que não haveria chuva. E aí, diante de todo esse acontecimento, o que Elias faz? Vai lá, pega, acho que é botijas, cheias de água, coisas que estavam escassas. Pega de novo, mais um pouquinho, enche mais em volta do holocausto, mais um pouquinho, enche mais, porque o Deus que eu sirvo, ele é assim, ele envia. Pode não ter chuva, pode não ter orvalha água. Hoje o Josiel falou de água, não foi? 5 dias sem água ele ficou. Irmãos, lá naquela época não tinha Guandu, não tinha reserva, não. Louvado seja o nome do Senhor. 3 anos e meio sem água. Imagina como estava aquela sequidão ali em Samaria. Imagina como aquele povo já não estava com a sua carne sofrendo. Meu Deus. Por causa da palavra de um profeta. Por causa da adoração a um Deus que não existia. Aquilo cheirava mal aos olhos do Senhor. A atitude de Acabe e de Jezabel. Meu Deus santo. Então, irmãos, por isso a necessidade de nos analisarmos diariamente. A gente tem aqui a Santa Ceia, mês a mês. Examine esse homem, esse mesmo, antes que beba, toque nesse cálice. Antes de fazer algo, antes de entregar a tua oferta, como disse a Risoneide, temos que nos examinar.
Porque quando estamos em desobediência com o Senhor, irmãos, é terrível quando o Senhor ele pesa a mão. Inúmeros exemplos há na sua palavra. É terrível passar pela mão do Deus vivo. Então procura a cada dia a reparar o teu altar. Adiante do Senhor, você tentar melhorar, você buscar crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Elias manda que jogassem água para que enchesse aquele holocausto. E aí, através mais uma vez da palavra do profeta, agora Senhor, manda fogo sobre esse holocausto. E assim Deus fez, irmãos. Porque o Senhor, ele honra a palavra do profeta. E ali ele queria mostrar aquele povo, Deus a qual ele servia, que não era somente que ele anunciava, não. Era um Deus vivo, um Deus que fazia milagre. É um Deus que se mostrava ali. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, diante de toda ameaça, chegamos no capítulo 19. Elias precisa fugir. Ele precisa se esconder. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele o faz, irmãos. Corre para o deserto. Foge da presença de todo aquele povo idólatra de Jezabel que buscavam matar. E aí o Senhor ele começa a palestrar com Elias. Lá para Querite o Senhor mandou: vai meu filho, foge, se esconde. O Senhor ordenou e ele fez. Agora o Senhor não ordenou. E por que você está fugindo, Elias? E vem ao Senhor e envia anjos para o sustentar. Só que antes dele fugir, eu achei interessante, por isso que eu pedi que você repetisse. Ele deixou ali naquela terra o seu moço. Ou seja, ele precisava estar sozinho. Era um palestrar de Deus com ele. Ele queria estar enclausulado. E assim, muitas das vezes que nós estamos, que nós ficamos no decorrer da nossa caminhada. Se apresenta na tua vida desertos, tempestades, mar bravio, e você quer se esconder. Você quer fugir daquele problema. Mas eu te digo que o Senhor, ele tem algo com a tua vida. Ele tem algo diferente contigo. E ele derrama nessa noite sobre você um azeite diferente. Sabe por quê? Tem engrenagens que precisam voltar a se mover na tua vida nessa noite. Chega de ficar parado, querendo estar enclausurado, ouvindo palavras que não devem ser ouvidas, olhando para situações que não é para você estar olhando. Maravilhoso. Porque o Senhor, ele te levantou para coisas grandes. O Senhor, ele tem te levantado como um profeta, como mulher de Deus, como homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele se deitou debaixo de um pé de zimbro. E o Senhor enviou o anjo para que o alimentasse. E outra coisa que me chamou a atenção foi o alimento. Não foi um pão qualquer. Foi um pão cozido em brasa. Olha como Deus, ele é Deus de detalhes. É um Deus detalhista. E eu achei isso interessante. Eu falei: Senhor, tu é tremendo. O nosso Senhor, ele é brasa viva. E aí ele enviou esse pão para Elias. Elias come, bebe, porque tem muita caminhada para você. E aí ele comeu, bebeu e continuou parado. E tornou o anjo a segunda vez. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tem que ser assim, né, irmãos? De novo, levanta, minha filha. Levanta, meu filho. Eu tenho algo contigo. Tem vidas perecendo. Às vezes a tua casa está perecendo e você está prostrado, mulher e homem de Deus. Com os teus olhos você não consegue muitas das vezes enxergar. E o Senhor está usando: levanta, levanta. Eu estou te sustentando. Sou eu que estou te usando.
E ali pela segunda vez aquele anjo se apresentou a Elias. Levanta, Elias. Come e bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Aleluia. Muito comprido será o teu caminho. Esse será, eu falei, Jesus, por que não é o teu caminho? Ele já estava num caminho e aí parou um pouquinho, né? Será. Irmãos, à medida, e o Senhor foi me trazendo a memória, trazendo a revelação, à medida que você se levanta, o Senhor, Ele alonga a tua caminhada. Aleluia, glória a Jesus. Ele alonga aquilo que Ele tem contigo. Então, por isso, muito comprido será o teu caminho. A partir do momento que você se posiciona. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. E aí nós vemos mais à frente que Ele se levanta. Mas você pensa que Ele vai continuar? Ele corre para a caverna. Ele corre para o Horebe. E ali se esconde. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vê a fragilidade de Elias. O quão muitas das vezes nos encontramos tão frágeis. Como a Rosilane mencionou aqui, existem momentos que a gente não suporta. Que a nossa carne, ela geme, ela chora. Ela arde por um Deus que precisa vir com a forte mão nos levantar. Eu não sei se você tem entrado em cavernas, se você tem estado estagnado. Eu não sei o que você tem falado para o Senhor nessa noite. Não sei o que tem ocorrido em toda a tua trajetória. Porque às vezes a gente cansa. Elias aqui estava cansado. E aí o Senhor aparece ali naquela caverna. A sua voz mansa, bem doce. O que fazes aí, Elias? Por que você está se escondendo, Elias? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor te pergunta nessa noite: o que tu fazes? Por que tu está se escondendo diante do teu problema? Lembra tantas coisas que eu já tenho feito na tua vida? Olha lá para trás. Começa a analisar toda a tua trajetória. Começa a analisar tudo aquilo que eu tenho feito. E agora você vai se esconder se eu estou contando contigo. Se eu preciso de ti para operar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele aposta em mim, Ele aposta em você. Ele conta com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí pela segunda vez o Senhor fala: o que fazes aí, Elias? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele não enviou um anjo mais, irmãos. O próprio Deus se apresentou. O próprio Deus falou diretamente com Elias. Aleluia. Porque Ele sabia a real situação em que Elias estava. A gravidade da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá naquele início da palavra aqui, eu falei com você, trouxe a tua memória. Elias era sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas tristezas, às mesmas angústias do que nós. Porque às vezes nós lemos a palavra e aí pensamos que os profetas são super-heróis, mulheres de Deus. Ah, não, eles tinham... Não, irmãos, eram carnes, como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor fala: que fazes aí, Elias? E veio o vento, e veio um terremoto, e veio fogo, e Elias ali dentro da caverna. Mas o Senhor não estava nos três, diz a palavra. Mas chamando a atenção de Elias, o Senhor permitiu tudo aquilo ali, até que ele sai. Toma a sua capa e sai daquela caverna. Até que ele se levanta, porque o Senhor fala mais à frente: sai daí, Elias, porque eu quero que tu vá e unjas um rei. Eu tenho algo determinado ainda para a tua trajetória, para o teu caminho. Não é tempo de você
situação daquela caverna. Ah, Senhor, eu estou aqui. Todos os profetas morreram, só me restaram. Ah, Senhor, eu prefiro que me mate do que eu tenha que voltar, do que eu tenha que continuar. Me mata então, Senhor. Elias começou a se lastimar perante o Senhor. Mais à frente a gente vê como é que Deus, ele, ó, não tem desculpa não, Elias. Tem 7.000 ainda que não morreu não. Não tem só você não, Elias. Louvado seja o Senhor. Mas eu tenho algo contigo. Eu tenho algo diferenciado contigo. Então levanta e vai fazer o que eu estou te mandando. Vai ungir aquele rei. Vai continuar toda a tua trajetória. Se levanta, igreja do Senhor. Se levanta. Come, bebe. Porque muito comprido te será o teu caminho, diz o Senhor dos Exércitos para ti nessa noite. Não pensa você que em vão as campanhas que vêm sendo colocadas nesse lugar, não, irmãos. Cada campanha que é colocada aqui, eu começo a analisar, Senhor, o que tu está requerendo da tua igreja, o que tu está requerendo de mim. Ei, irmãos, nós temos que saber administrar a nossa vida espiritual diante daquilo que o Senhor ele tem ordenado. É através do anjo dele que ele vai te instruir, que ele vai, ó, te direcionar, ó, pra cá, pra lá. E essa campanha, temos muitas das vezes campanhas de milagres, e Deus vai fazer, e Deus vai curar, essa campanha não. Essa campanha é levanta, desperta, come, se alimenta, se enche de força, que o Senhor ele está derramando sobre a tua vida, que o Senhor ele está te revestindo, para que você vá, para que você se lance naquilo que ele tem te ordenado. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu queria chamar agora a Raíssa, Tamires, Lavínia, pedir às meninas que me ajudem nesse louvor. Aleluia, Jesus. Pedir à igreja, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé nesse momento, diante de tudo aquilo que foi falado para você nessa noite. Aleluia, Deus. Vamos adorar ao Senhor através desse louvor. Coloque a mão sobre o teu coração. Começa a apresentar agora as tuas dificuldades diante do que tem se apresentado, diante dessa caminhada que você precisa percorrer. Aleluia. Começa a apresentar ao Senhor. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Obrigado. Enquanto estaremos louvando, adorando, Aleluia. você vai aí orando ao Senhor, Aleluia, abrindo o teu coração, expondo a Ele o que tem acontecido, o que tem te paralisado, o que tem deixado você nessa inércia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Deus. Deus, maravilhoso. Tu és digno de toda honra e de toda glória, Jesus. Aleluia. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu. Vai aí conversando com o teu Senhor. Senhor, eu estou cansado. Muitas das vezes já saiu o ânimo da tua vida. Isso tem te paralisado. Para respirar um pouco e não deixe. Santo é o teu nome, Jesus. Mas mesmo assim, Por mim eu parava agora. Meu coração ficou exausto. Vai tomando de igreja agora, Senhor, nessa noite. Ah, Senhor, vai tomando a aflição desse coração. Vai tomando, meu Deus, queridos, teus filhos, no qual tem falado contigo nessa noite. Vai socorrendo em meio à aflição, meu Deus. Vai cortar a cena. Vai dar uma injeção de ânimo. Vai revestir a tua igreja nessa noite. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele é roçado. O Senhor em qualquer curso quer me guiando e me deixando mais
vida, como despertamento. Levanta, come, bebe e vai por esse caminho que o Senhor tem preparado para a tua vida. Lembra que o Senhor tem um propósito contigo. O Senhor tem um propósito para cada um de nós e esse propósito precisa ser cumprido. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que palavra.